Você vê os homens de Deus no passado, não eram gênios da comunicação, não, mas Deus usava essas pessoas. É impressionante ver isso, como Deus usava. E foi assim com o apóstolo Paulo. Para que isso acontecesse, quando o texto fala assim, olha, e falaram de tal modo, esse tal modo que aparece aqui, não tem nada que ver com retórica e técnicas de linguagem. Nós sabemos isso por causa do ensino geral de Atos. Você vê, por exemplo, Atos 4, 8 e 31. Olha o que diz lá. Olha o que diz lá. O livro de Atos mostra de onde vem a eloquência e o poder da palavra. Fala assim, conhecido já dos irmãos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Como é que ele falou com autoridade? Com força. Como? Ele estava cheio do Espírito Santo. O que significa isso? Cheio do Espírito Santo significa o quê? Dominado pelo Espírito Santo. Essa é a noção. Cheio do Espírito Santo é isso. O apóstolo Paulo faz um paralelo com o encher-se de vinho. Por quê? Porque a ideia é de domínio. Quem se enche de vinho fica dominado pelo quê? Pelo vinho. Então essa é a ideia. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não deixem o vinho dominar você. Porque se o vinho te dominar, você vai falar diferente, você vai andar diferente, você vai se comportar diferente. Então não deixe. Deixe que o Espírito domine você. Porque se o Espírito te dominar, você vai falar diferente, você vai andar diferente, você vai se comportar diferente. Essa é a ideia presente na noção de plenitude do Espírito. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começou a falar. Quando ele terminou, as autoridades ficaram admiradas. Disseram, mas eles são galileus, pescadores. De onde vem essa força retórica? De onde vem essa ousadia no falar? Essa clareza, essa firmeza, essa convicção? De onde vem isso? Quem ensinou esses homens a falar assim? Ficaram impressionados com o poder da palavra deles. Veja que aconteceu isso também com a igreja no versículo 31. Olha o 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Qual era o segredo da retórica? Eles eram cheios do Espírito Santo. E sendo controlados pelo Espírito Santo, eles falavam com ousadia, com intrepidez. É isso que é interessante observar aqui. Se vocês olharem no próprio texto aí, olha o versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, aí no capítulo 14, falando ousadamente. No livro de Atos, essa atitude só é detida por quem está dominado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo dominar você, a sua timidez na hora de falar do Evangelho vai embora. Vai embora. Se você tem medo, eu vou pregar, não sei, eu tenho, vai que dá tudo errado. Se o Espírito Santo capacitar você, ninguém te segura. As pessoas vão ficar admiradas, vão dizer assim, meu Deus, olha esse homem falando. De onde vem isso? De onde vem essa força para falar assim? Então, é muito importante isso. O que os irmãos devem procurar, quando se quiserem ser testemunhas de Jesus, o que os irmãos devem procurar em primeiro lugar é isso, é dizer, Senhor, eu quero falar do seu Evangelho, mas se eu falar do Evangelho sem a sua capacitação, as minhas palavras vão ser apenas barulho, vão ser apenas sons soltos aí ao vento. Eu não quero ser apenas isso. Eu quero que o Senhor incendeie as minhas palavras, dê força para as minhas palavras. E isso só pode vir pela capacitação do Espírito Santo. O que o evangelista mais precisa é da plenitude do Espírito Santo na hora que está falando do Evangelho. Precisa disso. E aí, então, o Espírito Santo dá força, dá coragem, dá ousadia, faz a pessoa lembrar de coisas que ela não lembrava, ela lembra e começa a falar. E fala com autoridade, com força, com coragem, é assim que funciona.